já pararam para pensar que o transporte de carga foi um dos mais importantes recursos que o homem já teve para a produção urbana? Esse é o Brain Bug. Galera, a gente veio aproveitar um passeio de trem a vapor e eu acho legal a gente comentar um pouco sobre como o tipo de locomoção ao longo dos tempos vem mudando, vem cada vez mais acelerando as produções urbanas de construções e de transporte de alimentos e de passageiros. Uma das maiores mudanças de padrão em transporte de cargas e de humanos aconteceu na invenção da máquina a vapor, né, da locomotiva a vapor. E um dos primeiros relatos que a gente tem sobre uma máquina a vapor é do século I. A gente chamou ela de Eolípila. E, cara, ela foi inventada por uma pessoa chamada Heron de Alexandria. Só que só lá no começo de 1700 que a gente teve a evolução maior dessas máquinas a vapor mesmo. E que elas começaram a ser transformadas para função na Revolução Industrial. E elas ajudaram muito na hora de transformar a força de trabalho de cavalos mesmo, de animais, cavalos, para máquinas. Mas foi só em 1777 que um cara chamado Thomas Watts, ou Watts, não sei exatamente como pronuncia, transformou a máquina a vapor no que a gente conhece mais hoje. E hoje a gente usa o watt, né, o watts, a medida de força, em homenagem a ele mesmo. Ele transformou a máquina porque o design dela antigo ela não era tão eficiente. Ele conseguiu melhorar a eficiência das máquinas antigas em 75%, que é uma melhora significativa e que permitiu que a gente transformasse em outros tipos de máquinas e na locomotiva a vapor. As primeiras locomotivas elas começaram nos primórdios do século XIX e ela fez sua primeira viagem em trilhos em 1804. Foi uma viagem vertiginosa, a 8 km por hora, né? Muito rápido. E ela foi inventada mais para transporte de carga mesmo, de minério. E essa primeira viagem transportou 10 toneladas. Que já pra época era absurdo, né? Você fazia transporte de carga com cavalos e aí a gente acabou passando a transportar com as locomotivas. E só em 1814 que teve uma evolução muito grande nas locomotivas por um cara chamado George Stephenson, que ele melhorou a dinâmica e o design das locomotivas, fazendo com que elas desempenhassem melhor a força, conseguissem transportar mais carga, né? E essas primeiras linhas férreas, elas iam de Liverpool a Manchester, se eu não me engano. Ela tinha 61 quilômetros. E, cara, as primeiras locomotivas aconteceram na Inglaterra e depois elas se expandiram para o mundo, até nos Estados Unidos, e até chegarem aqui, em meados de 1800, no Brasil, né? Os caipiras chamavam as locomotivas de balduínas, isso é uma curiosidade bem legal, por causa da marca da locomotiva, que era Baldwin, né? Uma locomotiva americana chamada Baldwin, e os caipiras chamavam de balduína. E a gente apelidou carinhosamente de Maria Fumaça por causa da quantidade de fumaça e fuligem que ela solta do vapor da caldeira, que é o vapor de água. Depois eu vou lá na frente mostrar pra vocês como que funciona mais ou menos, e depois eu vou deixar algumas imagens também pra gente entender melhor como funciona a famosa locomotiva a vapor. Cara, o que eu acho importante destacar, principalmente no vídeo, não é só a história da locomotiva não, mas, cara, principalmente como a gente aqui no Brasil deixou de investir em malha ferroviária. Isso aconteceu principalmente na década de 50, quando o Brasil abriu as portas para as grandes corporações de automotivas. Logicamente isso foi bom, tá? Mas tudo tem seus reveses. E esse foi um grande, porque a gente parou de investir em malha ferroviária para começar a investir em malha viária, que são rodovias. O resultado disso hoje é a quantidade absurda que a gente tem de caminhões nas estradas, essa precarização das estradas, porque você tem o transporte de cargas pelas estradas, o que danifica muito as estradas. E você tem a Transamazônica aí, que poderia ser feita com trem, tanto de transporte de carga como de passageiros, e a gente quis investir, né, porque é totalmente precária a estrutura da Transamazônica.
E hoje a gente tem só 30 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil, o que parece muito, mas vai por mim, é absurdamente pouco. Nos Estados Unidos, todos os estados são ligados por ferrovias e aqui no Brasil são poucos, tá? E a gente não tem ligação de um estado até o outro, às vezes é só uma malha ferroviária interna ou entre alguns estados, mas eles não ligam todos. Isso prejudica tanto no transporte quanto no consumidor final, porque você acaba pagando muito mais, porque o transporte de trem é muito mais barato, você consegue transportar muito mais carga com menos mão de obra, menos poluição também ao ambiente, menos impacto ao ambiente. E a gente teria uma melhora significativa nas rodovias e também no preço final para o consumidor, né? A gente às vezes olha só para o resultado das coisas e esquece de olhar que tudo teve uma causa, né? O investimento lá atrás, o tipo de política que a gente adotou lá atrás, hoje traz consequências que às vezes a gente não tinha programado. Então, vale sempre ressaltar aqui, toda vez que a gente for pensar em políticas urbanas de desenvolvimento científico, a gente tem que pensar sempre a longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com as decisões que a gente está tomando agora. Decisões pequenas podem acarretar em grandes consequências no futuro. Então, pensar no futuro é muito melhor do que pensar em medidas imediatistas, né? A gente é muito propenso a pensar em vamos resolver o problema agora. E a gente tem que pensar que os problemas não são resolvidos de um dia para o outro, leva tempo e, cara, investir em ciência, investir em infraestrutura que melhore a nossa qualidade de vida é a melhor coisa a fazer nesse momento, então pensa bem nos próximos meses aí. Agora a gente veio aqui, essa aqui é uma locomotiva que está parada aqui para demonstração, a gente não vai mostrar que a gente veio porque ela já deu ré e já foi embora. Aí a Isabel me perguntou que a gente andou em outro trem faz tempo já, só que e ela me perguntou a diferença deles. Aquele que a gente tinha andado. Pra Maria Fumaça. Na verdade os dois são trens, só que a gente chama diferente porque aquele lá anda com diesel e esse aqui é vapor d'água. Essa daqui é uma caldeira, tá vendo? Isso aqui é a cadeira onde fica a água, ela é aquecida através de lenha ou outro material. E aí esse vapor que é gerado aqui, ele é transferido para essa caixa pequenininha aqui, ó. Vendo? É uma caixa pequena e aí acontece, ela tem duas diferenças nelas, tá? A primeira tá nesse eixo aqui de cima e tem o eixo de baixo. O eixo de cima, ele funciona como uma relação, porque ele empurra, ele tem uma válvula dentro que empurra para frente e para trás, e aí o vapor entra atrás, ela vai para frente, ela empurra para frente, vai para trás e ela movimenta as rodas, que é esse eixo de baixo, fazendo esse movimento de vai e volta. Vou colocar um GIF aqui para vocês entenderem melhor. E é assim que funciona uma locomotiva, é bem simples, tá? Tem relação de engrenagens e tal para aumentar a relação de força, de peso, de potência e tal, mas é muito interessante. E tem outra coisa, lembra que eu falei para vocês do Balduino? Então, essa daqui é uma Baldwin, ó, dá uma olhada. Isso aí, hoje a gente vai fazer um passeio, a gente tá em Tiradentes e agora a gente veio para São João del Rei. A gente vai fazer o passeio. Essa foi um pouco da história da locomotiva Maria Fumaça. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Luan. Eu sou a Isabel. E esse foi Brain Bug.